Então, queridos irmãos e irmãs, curso de teologia para leigos, especialmente a teologia bíblica. Nesta aula nós vamos ver o profeta Abdias ou Obadias. Muitos, especialmente os evangélicos, dizem Obadias. Nós temos o hábito de chamá-lo de Abdias, que na verdade é a mesma pessoa, Abdias ou Obadias. Não tem muito o que ver sobre esse profeta, porque o livro dele é um capítulo apenas. Apenas um capítulo, é bem pouca coisa. Mas eu preparei alguma coisa para vocês, depois também coloquei um outro vídeo explicativo de outra pessoa, que como falei certamente não é católico o livro que eu encontrei, mas isso não vem ao caso porque, o vídeo que eu encontrei, mas isso não vem ao caso porque a explicação é muito bem feita conforme a nossa teologia, as nossas linhas de explicação, tá bom? O livro de Abdias faz parte da Bíblia hebraica, da qual é o menor livro, com apenas um capítulo. Vem depois do livro de Amós e antes do livro de Jonas. Sua autoria geralmente é atribuída ao indivíduo chamado Abdias, servo ou fiel, que significa servo do Senhor Abdias, classificado como um profeta menor na Bíblia cristã, devido à brevidade de seu texto, apenas 21 versículos, e do seu conteúdo, material profético. Um profeta no Antigo Testamento não era apenas uma pessoa tida como capaz de ter visões divinas dos eventos futuros, mas também uma pessoa que Deus utilizava para declarar a sua palavra. Os primeiros 9 versículos do livro prevêem a destruição total da terra de Edom, pela mão de Deus. Abdias escreve que essa destruição será tão completa que será ainda pior que um ladrão que comete seu crime à noite, pois nem mesmo um ladrão destruiria tudo. Deus permitirá que todos os aliados da nação de Edom não só a abandonem, como também que se voltem contra ela. Então Deus permitirá que todos os aliados da nação de Edom não só a abandonem, como se voltem contra ela, ajudando a expulsar seu povo. Os versículos 10 a 14 explicam que quando Israel, o povo de Deus, for atacado, Edom recusou-se a ajudá-lo, agindo assim como um inimigo. Então Edom vai ser castigada por causa dessa traição. O fato complicante é que Edom e Israel partilham a mesma linhagem sanguínea pelos seus fundadores, que eram 2 irmãos, Jacó e Esaú. Por esse tratamento inaceitável a um parente, Edom será coberta de vergonha e destruída para sempre. Os versículos do 15 ao 21 relataram a restauração de Israel e a aniquilação dos edomitas. O versículo 18 afirma que ninguém mais restará da casa de Esaú. Israel se tornará um lugar santo e seu povo retornará do exílio e habitará a terra que foi habitada pelos edomitas. E daí o versículo final da profecia coloca Deus como o rei que governará sobre todas as montanhas de Edom. Então esses 21 versículos aborda uma questão muito séria e importante, a necessária solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor. O país estava sendo pilhado e destruído pelos babilônios. Então Abdias reparou que Edom, país irmão, isso está lá em Gênesis 25:19, ao invés de ajudar o mais fraco, bandeou para o lado do mais forte. E Edom estava gostando do que acontecia. Aproveitava para conquistar terras, participar da pilhagem, matava, perseguia e dedurava os que estavam escondidos e pediam proteção. E fazia tudo isso por vingança, não perdoava as brigas passadas. Como diz Ezequiel, Edom guardou um ódio eterno, Ezequiel 35:5. Além disso, os edomitas eram descritos como arrogantes, considerando-se invencíveis.
e orgulhosos de sua sabedoria e da valentia de seus guerreiros. Aí o que faz o profeta Abdias? Mostra que a sabedoria se torna insensatez e a valentia se transforma em covardia, quando aliados ao opressor contra um país irmão, desprotegido e atacado. Abdias reconhece que Judá também não é inocente, e por isso está sofrendo uma das situações mais trágicas de sua história. No entanto, Edom é mais culpado ainda, porque não foi fraterno nesse momento crucial da história. E por último, pode-se estranhar a conclusão do profeta no versículo 18, já que Edom não deveria guardar rancor de seu irmão nem tomar parte, com alegria selvagem, da destruição de Jerusalém. Outros escritos bíblicos ensinam que não só deve esperar o perdão de nossos irmãos, mas também perdoá-los. Então nós temos assim, a primeira parte de Abdias, 1 a 14, profetiza a queda de Edom, que é o tradicional inimigo de Judá. E segundo alguns documentários, foi o primeiro bispo da Babilônia. O escrito é pouco posterior... desculpa ali, irmãos. Segundo alguns documentos, foi o primeiro... Ali eu quero dizer que foi o primeiro, digamos assim, escrito da Babilônia, né? Espera, deixa eu explicar melhor para vocês entenderem, senão eu vou fazer confusão. Só um momentinho. O que eu quero dizer com isso daqui? Quero dizer com isso que é o primeiro escrito da Babilônia. Você não confunde lá, coloquei bispo, nada a ver. Então o escrito é pouco posterior a 587. Dizem que é o primeiro escrito, segundo alguns documentos, o escrito de Abdias, o segundo escrito da Babilônia. Antes de chegar um pouco depois do exílio, já foi escrito isso. Mas muitos dizem que é pós-exílico. Tá bom? Mas eu deixo aí para vocês, porque é um escrito pequenininho, só para vocês terem ideia do que é realmente esse escrito de Abdias. A intenção principal é essa, né? Condenar Edom pela sua traição. Edom foi traidora, traiu a Israel e vai ser punida e vai ser destruída. Tá bom? Na sequência eu coloco um pequeno documentário ali que eu achei também, e depois na sequência a leitura do livro de Abdias. Se vocês quiserem seguir a leitura, já que é um capítulo e pouquinho, acho que vale a pena para que vocês tenham um contato pelo menos uma vez na vida com a leitura de Abdias. Amém? Que alegria estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra, um programa que visa ensinar a Palavra de Deus, buscando sempre uma aplicação prática para a sua vida. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. No último programa iniciamos o estudo de um dos menores livros da Bíblia, o livro de Obadias. Além de observarmos quais aplicações práticas podemos tirar para a nossa vida, devemos estudar esse livro lembrando que ele é um cumprimento da aliança abrâmica. Quando Deus criou para si esse povo único, prometeu a Abraão: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por isso, quando Edom tornou-se antissemita e tirou proveito do dia da calamidade de Jacó, quando Jerusalém caiu, passou a fazer parte da longa lista de nações destinadas ao pó e às cinzas, por terem perseguido o povo escolhido de Deus, como o terceiro Reich de Adolf Hitler. Num filme chamado Esconderijo, um velho, que parecia um rabino, aparece com sua enorme Bíblia. Ele olhou para fora através de uma janela e viu os soldados alemães da suástica, colocando o povo judeu em caminhões para levá-los para os campos de extermínio. Aí aquele velho judeu disse: agora ele mexeu com a menina dos olhos de Deus. Hitler está assassinando o povo escolhido de Deus. Isso será o fim. Desde os tempos bíblicos, a aliança de Deus com Abraão já foi ilustrada diversas vezes, em histórias do Velho Testamento e em outras do nosso século. Aqueles que perseguem o povo escolhido de Deus acabam nas cinzas. É isso que o livro de Obadias mostra que aconteceu com Edom, por ter perseguido os filhos de Abraão, Isaque e Jacó.
Há mais uma aplicação no livro de Obadias, mais prática e pessoal do que aquelas que já mencionamos. A essência da mensagem de Obadias tem a ver com esses dois homens, Jacó e Esaú. Como dissemos no programa anterior, Jacó representa o homem espiritual, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo usurpador. Ele é um exemplo para nós, por buscar valores espirituais em sua vida. Vemos nas Escrituras que Jacó tornou-se um modelo para nós, um exemplo de homem espiritual. Ele foi o homem que deu o nome ao povo escolhido. Quando Jacó tornou-se uma nação, essa nação tornou-se um modelo para nós. Você está lembrado do versículo-chave do nosso estudo? 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, que diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para quem tem chegado o fim dos tempos. A nação de Israel não é perfeita, mas é nosso modelo e exemplo. Eles são um exemplo de eleição porque foram escolhidos por Deus. Também são um exemplo de livre escolha por escolherem não serem os escolhidos. O povo de Israel disse a Deus que não queria fazer parte do que Deus tinha planejado para eles. Dessa forma, Israel já é um exemplo e um alerta para nós. Olhando para os filhos de Esaú através da nação de Edom, temos mais uma mensagem e uma aplicação para a nossa vida. Esaú é a figura do homem carnal, do homem humanista ou materialista, que não se importa com o que é espiritual. O que descobriríamos se fôssemos fazer um estudo minucioso da vida de Esaú, hein? Descobriríamos uma vida que, através do povo de Edom, teve seu banquete de consequências. Esaú foi o cabeça de Edom. Esaú significa cabeludo, Edom significa vermelho. Edom foi o nome dado aos descendentes de Esaú porque ele era ruivo e muito cabeludo desde que nasceu. A cidade de Petra, onde os descendentes de Esaú viveram, era como se fosse uma grande rocha vermelha. Por isso o povo descendente de Esaú é chamado Edom, que significa vermelho. O que descobriríamos se fôssemos fazer um estudo minucioso da vida de um homem espiritual, hein? Com relação ao banquete de consequências, qual é o resultado de se buscar as coisas espirituais? Seguindo a vida de Jacó, vemos que seus descendentes tornaram-se a nação de Israel. Quais são as consequências de se viver uma vida indiferente a Deus, sem se importar com o que é espiritual? Encontramos a resposta quando seguimos a linha da vida de Esaú até que seus descendentes se tornam a nação de Edom. Quando você vive a vida como um homem carnal, o banquete de consequências reservado para você chama-se Edom. Creio que esses dois homens, tão opostos entre si, são uma lição para nós no livro de Obadias. Uma das primeiras coisas que descobrimos sobre esses dois homens é muito interessante, na verdade. Levanta até algumas questões teológicas. Quando tomamos conhecimento desses dois homens, ambos estão dentro do ventre de Rebeca. Com isso, podemos dizer que todos nós temos o potencial de Jacó e o potencial de Esaú. É isso que a Bíblia nos ensina. Certo missionário trabalhava com os índios e foi visitar uma vila onde vários deles tinham se convertido. O missionário perguntou ao cacique, o cacique convertido já há 1 ano, como vão as coisas? O cacique respondeu, como se eu tivesse 2 cachorros dentro de mim, brigando o tempo todo, um branco e outro preto. O missionário perguntou, qual deles está ganhando, hein? O cacique respondeu, sempre ganha aquele ao qual eu o alimento. Há muitas maneiras de ilustrar essa nossa dupla natureza. Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, escreve, tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. O conflito torna-se tão intenso que Paulo clama, ó miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? A resposta é, Deus através de Jesus Cristo.
Todos nós temos o potencial para algum tipo de esquizofrenia espiritual. Temos o potencial para o tipo de peregrinação espiritual de Jacó, em busca do espiritual. Mas também temos nosso potencial para Esaú. Esses dois potenciais estão dentro de nós. A questão é, você quer desenvolver o seu lado Jacó ou o seu lado Esaú, hein? Essa é uma das aplicações que podemos tirar do livro de Obadias. Estude a história de Jacó e Esaú e observe como Jacó se tornou Israel e Esaú Edom. A crise de Jacó aconteceu quando ele lutou uma noite toda com um anjo que era Deus. A luta começou com Deus dando o primeiro golpe, como o agressor. Mas a luta virou e no final Jacó era o agressor. Ele grita, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Isso depois que Deus tinha tocado na articulação da sua coxa. Depois, lemos que lá mesmo Deus o abençoou e também o desafiou. Qual é o seu nome, hein? E Jacó respondeu, Jacó. Então Deus lhe disse, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Israel, que quer dizer lutador. Deus lhe disse, você lutou com Deus e com homens, e venceu. Era como se Deus estivesse lhe dizendo, Jacó, se você quer o máximo da vida, tem que olhar para dentro de si mesmo até que descubra o que eu quero que mude. Você tem que olhar para o alto, para entender que só através de mim as coisas acontecerão. E depois você tem que olhar ao seu redor e trabalhar os relacionamentos com as pessoas. Esse foi um importante capítulo da peregrinação de Jacó. A experiência de Esaú foi exatamente oposta à experiência de Jacó. Essa história nos ensina a buscar a Deus e dizer, Senhor, que o Senhor me conquiste e seja o meu Senhor e meu Deus. E eu, sinceramente, quero superar essa natureza de Esaú dentro de mim. Às vezes a única maneira que Deus tem para fazer isso é nos levando para o vale de Jaboque, para onde ele levou Jacó, para que ele também nos deixe mancos, como deixou Jacó, e para que também possa nos coroar. Sabe, eu acredito que todos têm os dois potenciais, o de Jacó e o de Esaú. Mas quando a batalha é travada em nosso interior, qual dos dois prevalece, hein? Às vezes você precisa ser levado para o seu vale de Jaboque, para que Deus o marque, como marcou Jacó, e depois o coroe, para que ele faça prevalecer em você o seu lado Jacó. Existe um banquete de consequências resultante da vitória do nosso lado Jacó ou do nosso lado Esaú. Se o lado Jacó prevalecer, o resultado está ilustrado através de Israel. E se o lado Esaú prevalecer, o resultado é Edom. A figura de Edom ilustra várias coisas. Edom é o inverso da regra de ouro. A regra de ouro é estabelecida no livro de Obadias. Como você procedeu, assim será com você. O que você causou ao meu povo é o que acontecerá a você. Portanto, enquanto você estiver lendo esse livro profético de apenas um capítulo, o menor livro dos profetas menores, reflita sobre essas duas nações. Pense que as duas começaram como dois gêmeos no ventre de sua mamãe, chamada Rebeca. Para isso, busque no livro de Gênesis, onde lemos que Esaú vendeu seu direito de primogênito por um prato de lentilhas e cometeu o que chamamos de pecado de Esaú. Muitos jovens, quando percebem o que envolve o plano de Deus em suas vidas, mudam de rumo. Vamos ver o exemplo de um jovem médico missionário. O plano de Deus para a sua vida é que ele vá para a faculdade de medicina, que faça sua residência e estude durante todos os anos requeridos para tornar-se um médico. Essa é a parte do plano de Deus para a sua vida, mas suponhamos que entre o final da faculdade e seu curso de residência médica, vem ali a tentação. Sua namorada quer se casar. Eles pensam, se nos casarmos e ambos iniciarem a carreira agora, vamos conseguir usufruir uma bela profissão e aproveitar a vida. Se o casal não resistir à tentação e cometer o pecado de Esaú, cedo ou tarde eles olharão para tudo que conseguiram e vão ver que trocaram o plano de Deus por um prato de lentilhas, porque não obedeceram à perfeita vontade de Deus para suas vidas. Obadias usa a ilustração dos gêmeos, Jacó e Esaú, até que os dois se tornam duas nações e faz uma aplicação dessa alegoria. Quais são as consequências do pecado de Esaú e onde essas consequências acabam? Elas terminam em Edom.
As consequências de viver como Jacó também levam a algum lugar. Apesar de Jacó ter sido um usurpador, ele também buscava os valores espirituais. E viver assim leva a Israel a ser a nação escolhida que glorifica a Deus. Tenho que parar agora, mas não esqueça que você possa lutar pelo que é espiritual e eterno. Até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Obadias. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se! Vamos lutar contra Edom! O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem: os edomitas são uns tolos. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando
Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir. Nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro. Serão castigadas e desaparecerão. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como o fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. O povo de Deus, vitorioso, subirá ao Monte Sião e dali governará o povo de Edom. E o Senhor será o rei.